Olá, pessoal! Começa agora mais um Momento Halal, que hoje tem uma proposta bem interessante. Nós vamos responder as dúvidas mais comuns envolvendo halal, com foco em alimentos e bebidas. Como vocês já sabem, halal é um conceito originado da religião islâmica que determina o que é ou não permitido para o consumo dos muçulmanos. Mas não se limita apenas à alimentação, envolve também finanças, turismo, entretenimento, moda, cosméticos e fármacos, entre outros segmentos. Segundo o relatório The State of Islamic Economy Report de 2022, o segmento halal, abarca 57 países membros da Organização para a Cooperação Islâmica, além de nações com grandes comunidades muçulmanas, que movimentam cerca de 5,7 trilhões de dólares por ano. O mercado halal, ele segue em pleno crescimento em todos esses segmentos que eu já citei. Mas voltando às dúvidas, eu convidei uma especialista no assunto para me ajudar não só a levantar as mais comuns, mas principalmente para respondê-las. É a Lina Ramadan, gerente técnica do setor industrial da Fambras Halal. Lina, seja muito bem-vinda e obrigada pela entrevista. Assalamu alaikum, boa tarde a todos. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço essa oportunidade e espero trazer um pouco de novidade para todo mundo que está nos assistindo. Ai, com certeza. Ô, Lina, antes da gente entrar nas perguntas, eu vou contar aqui para o pessoal um bastidor, que a Lina colaborou com a gente desde a seleção das perguntas, né? E ela disse que muitas dessas perguntas aqui, ela tem amigos muçulmanos que fazem para ela. Ou seja, Lina, acho que esse nosso momento halal vai tirar dúvidas de muçulmanos e não muçulmanos, né? Sim, com certeza. Ai, que bom. Então vamos Assim à primeira. esperamos. Ah, não, com certeza, tenho certeza. Ô, Lina, a primeira pergunta é como identificar um produto halal? Cris, a principal forma de identificar um produto é através da presença do selo de garantia halal de uma certificadora mundialmente reconhecida na embalagem. Então, por Uhum. exemplo, a Fambras, como certificadora, disponibiliza em seu site a lista de empresas que são certificadas, tanto indústrias quanto frigoríficos. E é muito comum o pessoal perguntar como identificar, e aí nós sempre orientamos que busque pelo selo de garantia, por exemplo, para a carne. O frigorífico pode ser habilitado, mas para garantir que aquele corte foi abatido halal e ter 100% de segurança é através do selo de garantia. O selo que vai estar sempre no rótulo, né? Vai estar sempre na embalagem, no rótulo, seja da carne ou do produto industrializado, né, Lina? Isso, vai estar no rótulo. Ótimo, perfeito. A segunda pergunta é por que associa-se o halal ao bem-estar animal, que é um tema tão importante hoje em dia, né? Que as pessoas, os consumidores, se preocupam tanto, né? Sim, é um tema bem atual. E o halal tem essa associação porque o abate halal busca minimizar o sofrimento do animal. Então, as medidas como avaliação sanitária, as condições de saúde do animal, também é um requisito o animal não ver outro sendo abatido para não gerar estresse, o Uhum. corte realizado ser rápido, para tudo isso visando a diminuição do sofrimento e do estresse do animal. E isso converge com o bem-estar, né? Que prioriza a saúde física e mental do animal. Sem dúvida, Aline. Aproveitando a sua resposta, eu convido aqui o pessoal que acompanha, que normalmente acompanha, ou quem ainda não acompanhou o Halalcast, que é o podcast que nós temos, tem um episódio que nós falamos sobre a empresa Corin, que nós temos o Mansur Peixoto, né, que é um, trabalha na Fumbras Halal, entre outras atribuições, que ele explica sobre o processo de abate halal. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, vale conferir esse episódio, eu recomendo para vocês, tá bom? A próxima pergunta, Olina, eu confesso que eu tenho essa dúvida também, viu? Todos os alimentos vegetarianos são halal? A alimentação vegetariana é uma opção segura para o consumidor muçulmano, porque Uhum. ali ele sabe que não tem nada de origem animal, os ingredientes majoritários não são de origem animal, que é o principal ponto crítico para o halal.
Porém, não se pode afirmar que um produto vegetariano é halal, porque tem alguns requisitos diferentes, né? O halal investiga, vai até a parte de auxiliares de processo, de aditivos alimentares. E, por exemplo, uma diferença seria o álcool. Para a certificação halal, bebidas alcoólicas são proibidas. Já para no vegetarianismo, esse tema não é aplicável. Então, tem algumas diferenças, mas como o principal ponto crítico para o halal é a carne, é uma opção segura de alimentação para os muçulmanos no dia a Ótimo, dia. ótimo. E os produtos orgânicos, eles são halal também? Já os produtos orgânicos não se pode definir que eles sejam halal. A certificação orgânica ela é vista com bons olhos, uma vez que a certificação halal valoriza e também aborda sustentabilidade. Porém, há muito mais do que isso. Na certificação Uhum. halal, por exemplo, também é avaliada a composição do produto, as etapas de produção, de fabricação deste produto, ou o fluxograma do serviço que vai ser certificado, questão de contenção de contaminação cruzada. Então, a certificação orgânica é uma parte da certificação halal, mas há outros requisitos. Sim. E agora a pergunta fala sobre o álcool, que você já até deu uma palhinha aqui, Lina. Quando o álcool é permitido? Este tema é bem polêmico, mas muito importante de ser abordado, né? O álcool, ele, como sanitizante, ele é permitido, então nós vemos ali álcool em gel, pode ser utilizado normalmente, né? Na época da pandemia foi muito questionado também, então ele pode ser utilizado, mas quando falamos de álcool para consumo, né, para ingerir, de forma geral, ele é proibido. Em quais situações que ele seria permitido? Quando ele é indispensável ao processo. Então, primeiro pré-requisito, ele tem que ser de fonte lícita. Então, um álcool que foi derivado de bebida alcoólica, ele não pode ser utilizado, mesmo que ele evapore. É muito comum Uhum. falar, não, mas você pode comer este prato que foi feito com vinho, porque evapora, mas não, se é de fonte de bebida alcoólica, ele não é permitido. Quando ele é de fonte lícita, por exemplo, o álcool proveniente da cana-de-açúcar, beterraba, o álcool de cereal, ele é permitido e também o requisito adicional, ele deve ser indispensável ao processo. Como que eu sei que ele é indispensável ao processo? Através de testes. Se eu vou trocar esse solvente ou extrator, que seja a função dele, por um outro que não seja o álcool etílico e tem um impacto na qualidade do produto, significa que o álcool etílico é indispensável para Uhum. que o produto seja entregue para o cliente com as características solicitadas. Então, ele poderia ser utilizado e o ponto crítico seria o quê? Controlar a concentração do produto final. Há um limite máximo que é permitido no produto final que vai ser consumido, que vai ser certificado. Esse limite ele varia de acordo com o país de exportação, de acordo com a norma. Ah, legal. Lina, até você estava falando que o álcool como sanitizante não tem problema. Porque eu me Uhum. lembrei de um curso que eu acompanhei de vocês que tinha uma dúvida de uma pessoa perguntando sobre o álcool gel para higienizar as Uhum. mãos. Não tem Sim, o problema. álcool gel é Aham. permitido É esse, para esse, sanitizante, aham. sim. Ah, sim, esse caso. Eu me lembrei dessa pergunta. Por isso que eu acabei aqui emendando. Ele não entra em contato direto, né? A própria legislação exige o tempo de volatilização para que aconteça um outro processo, né? Dentro por exemplo, como sanitizante de equipamentos. Então, é Uhum. tranquilo. Ah, sim. Lina, a sexta pergunta é sobre o pão de forma. Ele tem álcool? Bem polêmica também essa pergunta. Dando sequência, né, em continuidade à questão anterior, o álcool etílico ele pode ser utilizado no processo de conservação dos alimentos, devido às Uhum. suas características, né, suas propriedades antimicrobianas. Então, no pão de forma, por exemplo, assim como em alguns outros produtos, ele pode ser borrifado ou utilizado como para diluir o conservante que é aplicado naquele processo. E aí, semelhante ao que foi comentado na questão anterior, ele deve ser de fonte lícita e atender ao limite máximo permitido no produto final. Na questão anterior, eu não comentei sobre valores, né? Porque varia de acordo com o país, de acordo Uhum. com a norma, mas só para se ter uma média,
um conhecimento, uma média que normalmente é adotada para produto final, que vai ser consumido diretamente, é de 0,1%. Uhum. O que acontece também é pela fermentação. O álcool ele pode ser gerado, né, por processo fermentativo, e quando é uma fermentação natural, ele acaba sendo tão natural e tão baixo que não interfere na composição. Mas quando ele é adicionado dessa forma que acontece no pão de forma, para a conservação dos alimentos, aí precisa ter um controle maior para que o produto final não saia com a concentração acima do que foi feito estudo, do que foi feito uma padronização, uma validação, para ele sempre sair dentro do limite que é permitido para o halal. E tudo isso, durante o processo de certificação, vocês vão lá medir, avaliar, enfim, isso Com tudo. certeza. Aham. E no produto final é feita análise de residual de solventes, cromatografia gasosa, que mostra, né, que gera um laudo que apresenta qual que é a concentração do produto final. Ah, ótimo. Essa pergunta eu achei super interessante. Todos os salgadinhos de sabor bacon e presunto são proibidos? Vamos lá. Tem duas situações. Existem os condimentos naturais, que aí sim, eles são haram, ou seja, terminantemente Uhum, proibidos, porque aí caracteriza que há derivados suínos dentro daquele produto. Mas tem sim. também os condimentos sintéticos, que são feitos por processos químicos e aí não tem derivado de origem suína, nesse produto. Consumir produto de origem sintética não geraria o consumo de elemento haram. Porém, vale reforçar que, por norma, quando eu digo norma, são ah, as, as normas de acreditadoras halal mundiais, estes tipos de produtos não podem ser certificados. Por quê? Porque não se pode associar o selo de garantia halal a produtos que tenha nome, que tenha imagem ou até mesmo o sabor. Algumas reforçam a questão do sabor, que remeta a algo haram, a algo que vai contra a jurisprudência islâmica. Até porque fazer essa diferenciação é complexo, né? É complexa essa diferenciação, né? Então, realmente pode, só de estar associado, realmente pode causar aí algum tipo de confusão, enfim, ou até de polêmica, né? Então, super fácil de compreender. Essa outra pergunta eu também achei interessante. Os alimentos halal são necessariamente mais caros? Paga-se mais por eles? Cris, pode-se dizer que há um valor agregado devido ao Uhum, processo como um todo. A certificação exige um processo de avaliação documental, homologação de matérias-primas específicas, auditoria, vai um time de auditor avaliar a empresa em uhum. loco. Se for uma empresa como um frigorífico, que é de origem animal, precisa ter o supervisor halal dentro da planta diariamente. Então, há um valor agregado neste processo, né? Final, consequentemente, nesse produto. Mas comercialmente o valor não é alto e pode-se com certeza afirmar que o custo-benefício supera o investimento. Ah, sim. E aí até a última pergunta que a gente levantou aqui, Lina, quais são as vantagens em escolher os produtos halal, independentemente de religião? Só um parênteses, a gente sabe que isso já vem acontecendo, né? Que assim, é, fora do Brasil, inclusive, eu já vi várias notícias de que pessoas, os consumidores, né, que buscam esse consumo mais consciente, tem essa questão do bem-estar animal, tem as questões ambientais também, né? Elas sabem que o produto halal, ele tem tudo isso embutido, né? Então, eu queria que você respondesse, né? Quais são essas vantagens? Então, É que realmente, todos nós ganhamos, né, com eles. realmente, nós vemos esse mercado halal crescendo muito em países que não são de maioria islâmica, e da mesma forma que nós abordamos anteriormente sobre a importância do vegetarianismo, da questão orgânica, meio ambiente, ESG para o halal, o contrário também acontece. E a principal importância é porque a certificação halal deixou há muito tempo de ser só religiosa. O termo halal tayyib em árabe enfatiza muito a importância da saudabilidade, ou seja, a Uhum. certificação halal.
ela avalia os critérios, o atendimento à jurisprudência islâmica, mas também as boas práticas de fabricação e a segurança dos alimentos. Desta forma, o consumidor que compra produto halal acaba ficando tranquilo quanto à questão da segurança, que aquele produto passou por uma fiscalização e aprovação de seus processos. Então, hoje, com certeza, podemos afirmar que o selo halal também é um selo de qualidade. Sim, qualidade, saúde, né? Para quem tem essa questão da saúde, da segurança dos alimentos, como você mesma colocou, né? Eu me lembro da gente já ter conversado aqui com colegas seus aí da qualidade, que na verdade vocês têm toda uma base também das principais leis de segurança, né, Lina, que vocês também utilizam ali como base nas avaliações. Então, pensando em saúde e segurança, é, fica aí os produtos são altamente aí recomendados, né, para Sim, consumo. todos os nossos colaboradores, inclusive, principalmente os auditores, são treinados interna e externamente referente a todas essas questões que você levantou mesmo, segurança dos alimentos, boas práticas de fabricação, o APPCC, tudo que é importante faz parte do escopo da nossa auditoria, da nossa certificação. Sem dúvida, bom saber, Lina. Olha, o nosso momento halal já está chegando ao fim. A gente levantou aqui 9 perguntas, mas eu sei que à medida que o tempo vai passando, que vocês vão conversando, conhecendo mais pessoas e dando mais treinamentos e cursos, outras dúvidas interessantes vão surgir, né, Lina? Se você puder anotar e a gente depois fazer um outro momento halal com outras perguntas, eu tenho certeza que vai ficar aí mais um material rico para o pessoal, viu? Então, quando tiverem mais dúvidas assim interessantes, a gente junta aí e vem responder aqui pro pessoal para ficar na nossa plataforma, tá bom? Com certeza, estamos à disposição. A ideia é sempre divulgar o halal de forma transparente e que contribua para a saúde, para a segurança de toda a população. Com certeza, Lina. Então, eu te agradeço muito a sua participação, a atenção, a dedicação também na elaboração aqui desse nosso conteúdo, viu? Muito obrigada mesmo. E se você gostou desse conteúdo, eu vou fazer aquele pedido de sempre, para que vocês compartilhem